Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Amém? Desejo a todos um sábado muito feliz e abençoado. E eu quero aqui expressar a minha gratidão pelo privilégio de poder estar participando de mais um congresso do DYC. É a minha quarta participação, mas a primeira vez palestrando e dividindo 5 mensagens ao longo desse congresso com vocês. Certamente o trabalho do DYC é uma bênção. Ainda estamos dando os primeiros pontapés aqui no nosso país e pela primeira vez realizando esse congresso aqui no Nordeste, como já foi dito, e eu tenho certeza que este movimento vai contribuir para que haja um profundo e poderoso reavivamento espiritual, especialmente na vida dos jovens adventistas do sétimo dia. E é um prazer e ao mesmo tempo uma responsabilidade estar aqui. Eu peço a vocês, e eu gostaria de todo o meu coração, quando eu fui convidado para dividir essas mensagens, eu disse ao Marlon que na ocasião foi quem fez contato comigo, que eu não me sentia capaz e menos ainda digno. E eu gostaria de fazer um pedido carinhoso a vocês, que orem por mim durante esses dias. Não para que ao sair da mensagem, ao terminar e concluir a pregação, você elogie o pregador, não é esse o objetivo. Mas ore por mim, porque eu tenho certeza que pessoas aqui fizeram um grande sacrifício, um grande investimento financeiro, investiram tempo também, e eu tenho certeza que você não veio aqui para perder tempo. E tampouco eu quero estar aqui também para fazer você perder tempo. Portanto, ore por mim, para que Deus use a minha vida, para em nome de Jesus abençoar a sua vida durante essa semana. Ou melhor, durante esse final de semana. Eu estarei orando por vocês, e a verdade é que já estou orando desde o começo da semana que passou, para que Deus realize os propósitos dele nesse congresso em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, sem mais delongas, a primeira mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa noite se chama Apagando o Espírito Santo. E antes de nós abrirmos as Escrituras, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, assim como estão, para nós falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor e adorado seja o Senhor na beleza da sua santidade. Nós nos sentimos honrados e privilegiados por estarmos aqui neste lugar em condições tão favoráveis para nos alimentarmos do pão da vida, para ouvirmos também a palavra do Senhor, para junto com irmãos, amigos de fé, companheiros de jornada rumo ao reino dos céus, podermos aqui neste lugar buscarmos a experiência mais profunda com o Senhor da nossa vida. Nós viemos aqui talvez com anseios, com projetos, com propósitos de vida, mas nós queremos aqui depositar tudo no altar do Senhor, a fim de que os projetos do Senhor para a nossa vida sejam concretizados durante os dias que estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor use os louvores, os momentos de oração, as devocionais, os seminários, as plenárias, que tudo seja usado para que a Tua vontade seja concretizada na nossa vida. Querido Deus, aqui estou, Deus, com a missão de compartilhar a Tua palavra nessa noite. Eu gostaria de todo o coração que aqui atrás desse púlpito, a minha vida esteja espiritualmente escondida atrás da rocha da eternidade que é Cristo Jesus. Que Ele cresça e que eu diminua, que o Teu reino avance através da pregação da Tua palavra nessa noite. Que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos. Se nós pudéssemos resumir todo este congresso em um único desejo do nosso coração,
eu tenho certeza que o nosso desejo seria: Senhor, manifesta poderosamente a presença do Teu Espírito aqui dentro desse lugar. Que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos console, que acima de tudo, que o Teu Espírito Santo fale e transforme os nossos corações. Essa é a nossa súplica. Enche esse lugar de anjos do Senhor, que o Senhor passeie pelos corredores dessa igreja e que o Teu Espírito Santo habite entre nós e em nós, para que a Tua palavra vá e em nome de Jesus não volte vazia. Esse é o nosso desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Abra então, nós vamos fazer a leitura de 3 textos curtos e objetivos. O primeiro deles está no livro de Efésios, o capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora vá comigo a Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E o último texto, 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. É um texto bem curto. Não apaguem o Espírito, apenas isso. Em janeiro do ano de 1845, aconteceu uma experiência bastante marcante com um milerita chamado Reisen Foss. Para quem não conhece, Reisen Foss era uma espécie de um profeta durante o movimento milerita, que pregou o segundo advento de Jesus em 22 de outubro de 1844. Nessa ocasião de janeiro de 45, Ellen White, que ainda não era casada, portanto, com seu nome de solteira Ellen Harmon, foi convidada por sua irmã Mary Foss para relatar a sua primeira visão, que está registrada no livro Primeiros Escritos. Foi quando então, este homem, Reisen Foss, depois de ouvir o relato da visão de Ellen White, após aguardar que ela cumprimentasse as pessoas que compareceram na reunião, a convidou para compartilhar com ela uma experiência. E ele disse que no dia 22 de outubro de 44, ficou profundamente decepcionado quando as expectativas dele, de que Jesus viesse nas nuvens dos céus, não se cumpriram. Mas ele recebeu uma mensagem de Deus, ele recebeu um sonho, uma visão, onde o Senhor, através dele, gostaria que ele desse uma mensagem de consolo aos mileritas que não viram as suas expectativas cumpridas. Mas ele se recusava, e disse ele que a recusa era por conta de uma dificuldade que ele tinha por entender que as pessoas poderiam zombar dele. Afinal de contas, ele disse que Jesus voltaria e Jesus não veio. Então ele tinha medo do escárnio, do vitupério, que ele sofreria ao relatar essa visão. E por muitas e muitas vezes ele resistiu aos apelos do Espírito Santo ao seu coração, dizendo a ele: Foss, conte a visão, relate a visão para o povo, até que um dia, depois do Senhor lhe impressionar fortemente e poderosamente para que ele relatasse o conteúdo da visão, e ele resistir aos apelos do Espírito Santo de Deus, ele ouviu uma voz no seu consciente que dizia o seguinte: contristaste o Espírito Santo. Nesse momento,
esse homem entrou em desespero. Ele ficou tão abalado com aquela voz que ele decidiu reunir um grupo de pessoas que viviam próximo da região onde ele morava, que haviam acompanhado o movimento milerita e esperado Jesus também em 22 de outubro de 44, para relatar a essas pessoas a visão. Ocorre que quando o culto foi organizado e Reisenfoss assumiu os púlpitos da igreja para compartilhar o conteúdo da visão, ele não se lembrava absolutamente nada do que ele havia visto. As pessoas que estavam na igreja naquele momento ficaram tão impressionadas com a cena que viram, porque ele dizia, gritando desesperadamente no púlpito o seguinte: foi-se de mim, nada posso dizer, o Espírito do Senhor me deixou. E enquanto ele compartilhava essa experiência com Ellen White, ele disse que a mesma visão que Ellen White compartilhou naquela ocasião, janeiro de 1845, foi a visão que Deus havia dado a ele. Quando então, ele encerra o seu testemunho a Ellen White, dizendo as seguintes palavras, pode passar por gentileza, que estão relatadas no livro Retratos dos Pioneiros: de agora em diante, serei como um morto para as coisas espirituais. As visões foram tiradas de mim e dadas a você. Sou um homem perdido, um homem perdido. Você é a escolhida de Deus. Ah, Ellen, seja fiel ao fazer a obra dele. A coroa que eu poderia ter tido, você a receberá. Meus amigos, se nós levamos em consideração tanto a história que eu acabei de compartilhar com vocês, como os textos bíblicos que lemos ao começo da mensagem, nós vemos que é sim possível que um cristão, que um crente, que um filho de Deus entristeça, resista ou apague a obra do Espírito Santo na sua vida. Aliás, quando o apóstolo Paulo fez uso da palavra apagado, que nós lemos lá no capítulo 5 de Tessalonicenses, a ideia de Paulo foi nos dar a entender que havia ou há um lugar em chamas, e você chega a este lugar para apagar o fogo, fazendo uso talvez de areia ou de água, com o objetivo de sufocar, extinguir ou neutralizar a obra do fogo naquele lugar. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que foram poderosamente usadas por Deus, mas que de uma hora para outra neutralizaram a obra do Espírito Santo na vida delas. O primeiro exemplo que eu poderia citar é o exemplo de Sansão. Você sabe bem que a história dos juízes é uma história muito conturbada, onde o povo de Deus vivia em meio a uma sociedade pagã, desobedeceram a Deus ao não erradicarem aquelas civilizações que viviam em Canaã. E por essa razão eles foram aculturados, perdendo cada vez mais os princípios que Deus lhe havia semeado na vida deles ao longo de 40 anos no deserto, e aos poucos as filosofias, os costumes pagãos começaram a dominar o povo de Deus. E a Bíblia diz que de maneira bastante instável, quando um juiz aparecia, a reforma acontecia, alguns anos se passavam, o povo entrava em apostasia novamente, e esse círculo vicioso continuava acontecendo. Até que num dado momento, Deus chama uma família, a família de Manoá, que pertencia à tribo de Dan. E diz as Escrituras que dessa família Deus levantaria um homem chamado Sansão. E não me pergunte por quê, mas a história bíblica me conta que Deus escolheu na vida de Sansão fazer com que a manifestação do Espírito de Deus através da vida dele fosse física. Nem sempre é assim. Mas por alguma razão, quando o Espírito de Deus se manifestava em Sansão, ele se manifestava de maneira física. Você sabe que Sansão tinha uma força descomunal. Ele rasgou um leão ao meio.
com a sua própria mão. Ele carregou um portal gigante, extremamente pesado, de uma cidade filisteia, através dos seus ombros. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumentos. Mas esse homem, que lá no comecinho da história de Juízes, no capítulo 13, diz que o Espírito do Senhor começou a agir na vida dele. Você sabe que no final da história triste de Sansão, diz a Bíblia que quando ele entrega o segredo da sua força para Dalila, em Juízes 16:20 diz assim: mas ele não sabia ainda que o Senhor, ou o Espírito do Senhor, se havia retirado dele. Uma outra experiência, que é a de Saul. Geralmente nós lembramos de Saul como um homem obstinado, um homem rebelde, um homem que seguia uma rota extremamente cruel, abandonando cada vez mais os caminhos e os propósitos de Deus. Saul, antes disso, foi um homem de Deus, um homem de porte majestoso. Tanto foi um homem de Deus que a Bíblia diz que quando ele passou por um grupo de pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo e estavam profetizando, as Escrituras dizem que o Espírito Santo também foi derramado sobre Saul, e Saul começou a profetizar. Mas esse homem que um dia profetizou, que um dia foi tomado pelo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor que começou a se afastar, anular, apagar a obra do Espírito Santo na sua vida, a ponto de Samuel dizer que por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. E lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 14 diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, você sabe bem o que aconteceu. Então, amigos, nós temos muitos exemplos na Bíblia de que o Espírito do Senhor ele pode ser resistido na vida de uma pessoa. Aliás, o próprio salmista Davi, registrando em um dos salmos mais belos, que é o Salmo 51, pode passar para mim, por gentileza, em cima, o Salmo 51, no versículo 11, vejam a oração que Davi faz, pedindo ao Senhor o seguinte: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Vejam, Davi aqui, em outras palavras, dizia o seguinte ao Senhor: Deus, eu pequei contra ti, eu ofendi o Espírito do Senhor, eu sei que eu entristeci o Espírito Santo ao pecar contra a tua santa lei, mas não retire o Espírito do Senhor da minha vida, Deus. Retire o meu reino, retire, se preciso for, a minha própria vida, mas não deixe jamais que o teu Espírito se afaste de mim, porque Davi sabia que a obra do Espírito Santo é convencer um pecador do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Davi sabia que a partir do momento que o Espírito Santo o deixasse, ele jamais se arrependeria verdadeiramente do pecado que ele cometeu. Portanto, ele ora, em outras palavras, dizendo: Deus, tira tudo de mim, mas jamais afaste o Espírito Santo da minha vida. Quando nós vamos ao Apocalipse, nós vemos que, diferente daquilo que a igreja evangélica brasileira pensa e tem vivido, ao menos tem professado, antes de chegarmos nesse momento onde nós veremos uma igreja vigorosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, uma igreja pujante aqui neste país, e eu diria no mundo inteiro, a Bíblia diz que a verdade é que uma das marcas de que nós vivemos no tempo do fim, da própria igreja de Deus, e eu não me refiro apenas aqui a adventistas do sétimo dia, eu estou falando ao mundo cristão como um todo, a grande marca de que viveríamos no tempo do fim é uma profunda apostasia acontecendo no meio da igreja. E eu espero que você entenda que eu falar de apostasia na igreja é diferente de eu dizer apostasia da igreja. O diabo está tentando fazer de tudo para destruir a igreja. Mas eu quero lembrar você de que é uma profecia afirmando que em nome de Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja parece como prestes a cair, mas em nome de Jesus ela não cairá. Mas a verdade é que se não há apostasia da igreja, nós vivemos em um momento muito delicado da história do cristianismo em nosso país e no mundo. E isso é marcado dentro das profecias pela experiência da igreja do Apocalipse e Laodiceia, que amanhã, no sermão do culto, nós vamos falar sobre essa experiência. Mas tem um teólogo cristão chamado A.W. Tozer, que nos compartilha um pouquinho das suas impressões do que ele vê sobre a igreja cristã mundial. E ele não é um adventista do sétimo dia, mas eu concordo em gênero, número e grau com as palavras dele aí nessa citação, onde ele diz assim: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Mas se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva, 95% das coisas que fariam iriam cessar e todos notariam a diferença. E a intenção do teólogo aqui foi mostrar como nós hoje, e não entendam mal aqui o ponto em que eu vou tocar, eu acho que cada coisa tem o seu devido lugar. Nós hoje estudamos muitas vezes técnicas de marketing, antropologia, psicologia, sociologia, para entender um pouco a geração que vivemos, mas nós estamos correndo um risco, que é o risco de muitas vezes confiar em métodos exclusivamente humanos, abrindo mão daquele que é o método, entre aspas, mais eficaz para que a igreja conclua a sua missão no século 21, que é o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a vida dos membros da igreja. E essa é a análise que ele faz. Ellen White, concordando com a visão do A.W. Tozer, vai dizer que o grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Para você entender isso na prática, a fim de ilustrar um pouquinho para você como essa experiência pode ocorrer, Ellen White diz que certa vez uma mulher foi aconselhada por um médico a fumar porque ela tinha problemas de asma. Para quem acha isso contraditório, na época dos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, era extremamente comum a medicina recomendar o fumo para enfermidades respiratórias, era comum. Aliás, nós tínhamos muitos pregadores do movimento millerita que pregavam no púlpito fumando cachimbo, era normal naquela época. E uma irmã que Ellen White conheceu, aparentemente uma cristã zelosa, durante muitos anos comprometida, ao menos com partes do evangelho que ela conhecia, porém, tinha um apego bastante profundo ao fumo. E apesar dos apelos e das admoestações que ela recebeu para deixar o fumo, certa vez, ela disse o seguinte, abro aspas as palavras dessa irmã: quando me vier claramente ao entendimento que eu devo abandonar o cachimbo ou perder o céu, então eu direi, adeus céu, não posso deixar o meu cachimbo. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que nas atitudes, por vezes, não demonstram isso que eu acabei de ler. Mas quantos de nós não estamos brincando com a possibilidade de contristar ou entristecer a obra do Espírito Santo da nossa vida? Quantos congressos mais Deus vai precisar fazer para você tomar uma atitude, uma decisão ao lado dele? E eu quero dizer algo para você. E pode parecer até contraditório com o que viveremos aqui durante esses dias. Mas eu digo para você que congresso não muda a vida de ninguém. Semana de oração não muda a vida de ninguém. Camporis não mudam a vida de ninguém. São importantes? Sim. Tem o seu devido lugar? Tem. Porém, o que muda a sua vida
são as escolhas que você toma a partir do momento em que você ouve a mensagem do Senhor sendo pregada para você. Portanto, o que vai mudar a sua vida não é esse congresso, são as decisões que você vai tomar ao sair pelas portas dessa igreja nesse final de semana. E eu espero que, em nome de Jesus, sejam decisões que honrem a obra do Espírito Santo na sua vida. Meus amigos, o nosso sermão aqui está dividido em 4 tópicos. E eu quero mostrar para vocês o perigo de anularmos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Pelo menos em 4 áreas. A primeira delas, a falta do Espírito Santo provoca na vida do crente um desprezo pelas profecias. Onde está isso, irmão Jefferson? Abra aí a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Foi o texto que nós lemos ao início do tema. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apaguem o espírito e não desprezem o quê? As profecias. Então a primeira advertência que nós temos aqui é que a falta do Espírito Santo na vida do cristão, quando nós olhamos a advertência de Paulo feita por completo, é que a falta do Espírito Santo na vida da pessoa provocará um desprezo pelas profecias. E hoje nós temos 2 extremos na nossa igreja. Nós temos aqueles que só falam de profecias, que acham que toda vez que assumem o púlpito deve falar de besta, de imagem da besta, de grande conflito, de decreto dominical e etc, etc. E, irmãos, isso tudo tem o seu lugar. Mas a mensagem do terceiro anjo, que nós veremos a importância dela aqui, inclusive, no último sermão que eu vou compartilhar com vocês, não se resumem apenas ao escopo profético. Só que, por outro lado, nós temos aqueles mais liberais. É aquele povo que diz assim, é melhor falar sobre o cordeiro do que falar sobre a besta. Porque falar de profecia ofende. Falar de profecia, e aliás, nós temos hoje um movimento em nosso meio, eu não sei se temos pastores aqui, mas se tivermos, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos, é bom tê-los aqui entre nós, mas em segundo lugar, os pastores estão aqui para não me deixar mentir, porque nós temos pessoas hoje que estão negando interpretações proféticas históricas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns que estão dizendo que a visão que temos de Apocalipse 13, do decreto dominical, não passa de uma interpretação de Ellen White influenciada pela cultura na época em que ela viveu. Ou seja, entendem que a lei dominical é uma profecia clássica, condicional, e não uma profecia apocalíptica, incondicional. Estão reinterpretando Apocalipse 13 com uma visão completamente enviesada por movimentos revolucionários desse país. E não por acaso diz a Bíblia que não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. Então uma das grandes evidências da ausência do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão é o desprezo pelas profecias. Por essa razão, o doutor Mário Veloso, que é professor do seminário teológico da nossa igreja, diz num livro chamado O Futuro, aliás, um livro muito bom, sobre escatologia, sobre profecia, somente o conhecimento da verdadeira escatologia manterá os cristãos da igreja remanescente ou igreja cristã adventista do tempo escatológico. E eu chamo a atenção aqui para a palavra que ele usa, verdadeira escatologia, porque nós temos movimentos hoje também entre nós que estão em uma espécie de falso reavivamento espiritual, pregando profecias erradas também no nosso meio. Por exemplo, dando data para a volta do Senhor Jesus. Sendo que Ellen White, em muitas citações, repreende o seu povo, dizendo que a mensagem do terceiro anjo não precisa de data, para enfatizarmos essa mensagem. Então tenham muito cuidado, porque o diabo, ele está, aliás, é uma citação dela,
Ellen White diz assim, que quando o inimigo não consegue te prender no frio formalismo, ele te empurra para o fogo do quê? Do fanatismo. Então o inimigo tem estratégias hoje para os dois extremos que se levantam no meio do povo do Senhor. Mas em nome de Jesus, você que está aqui será uma pessoa dotada do Espírito Santo de Deus, para discernir aquilo que Deus tem através desta igreja. E eu creio que o Senhor continua na condução dessa igreja para nos orientar naquilo que é correto e naquilo que é errado, porque eu creio que esta igreja tem sido, foi e continuará sendo conduzida por Deus até o fim, em nome de Jesus, meus irmãos. Eu acredito nisso. Ellen White vai dizer, e eu acho esse texto espetacular, sobre a importância de estudarmos os eventos finais, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber e o dilúvio. Então estudar profecia é uma ordem do Espírito Santo de Deus. E por fim, para a gente concluir essa primeira advertência, ela também vai dizer em outra citação, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. E ela conclui, se o nosso povo estivesse meio o quê? Desperto. Eu acho essa expressão importante. Porque se nós não estamos nem meio despertos, significa que estamos completamente o quê? Dormindo. E ela continua, se o nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Portanto, primeira advertência, a falta do Espírito Santo faz com que a pessoa rejeite a importância das profecias na sua vida. Mas vamos à segunda advertência aqui agora. Segunda, a falta do Espírito Santo impossibilita a própria compreensão da Bíblia como palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 26, acompanhe comigo. João, capítulo 14, verso 26. Diz assim, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo tem uma missão clara nas Escrituras, e é nos ensinar através da Bíblia, porque aliás eu digo a você que a Bíblia é o livro do Espírito Santo. E tanto é o livro do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia é a espada do quê? Você lembra? Do Espírito. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma o seguinte, que toda a Escritura é o quê? Você lembra também? Inspirada por Deus. E aí recentemente eu estudando esse texto, e verificando no idioma original o que significa a palavra inspirada, que vem do grego theopneustos. Sabe o que significa? É isso daqui, ó. A Bíblia foi soprada por Deus. E sabe qual é a intenção do Senhor ao dizer que a Bíblia foi soprada por Ele? É fazer com que você se lembre da primeira vez onde nas Escrituras o sopro do Senhor aparece. Você lembra quando é? É quando Deus dá vida para Adão e Eva, não é? Lá no Éden. A intenção do Senhor é dizer o seguinte, olha, esse livro aqui, presta atenção, esse livro, que é escrito com papel e tinta, que parece um livro comum, ele não é um livro comum, ele é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Há poder de Deus aqui nesse livro.
a vida nesse livro, porque a Bíblia diz de si mesma que ela é viva e eficaz. Por isso eu digo, amigos, a Bíblia é o livro do Espírito Santo. Todas as vezes que você vê alguém, estes movimentos estão crescendo aqui no nosso país. Eu vi recentemente um deles numa entrevista, aliás, para um programa famoso, de uma emissora conhecida do nosso país, dizendo o seguinte: olha, eu fico maravilhado quando eu vejo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens que andaram com Deus. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E você precisa abrir os seus olhos, porque você está vivendo em um momento onde o diabo está usando pessoas assim com uma retórica bonita, falando de chave hermenêutica, usando artifícios retóricos para tentar justificar o fato de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas, amigos, como adventistas do sétimo dia, nós não cremos que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E ela é absoluta. E ela é o livro do Espírito Santo. E tanto é o livro do Espírito Santo que Jonathan Edwards, um puritano lá do século XIX, afirmou assim: esse Espírito que opera de tal forma a ponto de levar os homens a respeitar as Escrituras sagradas e melhor defini-las em sua verdade e divindade é certamente o Espírito de Deus. Eu queria compartilhar com você aqui um paralelo de duas citações que, enquanto eu preparava essa mensagem, me impressionou bastante. Na Bíblia, às vezes, nós encontramos isso que chamamos de paralelos linguísticos ou gramaticais. Vejam que interessante como esse texto de Paulo aos Efésios e aos Colossenses é muito semelhante, com uma pequena diferença. Aos Efésios, ele disse assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora preste atenção no final: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora vejam o texto de Paulo aos Colossenses, como é praticamente uma repetição, com exceção do começo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Agora vem a repetição: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Sabe o que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo? Quando eu faço o paralelo linguístico das duas passagens, eu vejo o seguinte aqui, que enquanto Paulo no primeiro texto nos ordena enchei-vos do Espírito Santo, aqui ele diz habite ricamente em vós a palavra de Deus. Em outras palavras, o que Paulo quer dizer é: olha, a única maneira da palavra de Deus habitar em você é através do Espírito Santo, e a única maneira do Espírito Santo habitar em você é através do quê? Da palavra de Deus. Tanto é que este estudioso cristão diz que não é possível que a palavra de Deus habite nos cristãos a menos que estejam cheios do Espírito Santo. Impossível. E inversamente, os cristãos não podem ser cheios do Espírito Santo sem a palavra de Deus habitando neles. E este mesmo autor vai dizer num outro livro, olha que parágrafo espetacular: a palavra de Deus sem o Espírito de Deus é sem vida. Por outro lado, o Espírito de Deus sem a palavra de Deus é mudo. Dito de outra maneira, focar na palavra de Deus sem o Espírito de Deus leva ao quê? Ao formalismo. Considerando que o foco no Espírito de Deus sem a palavra de Deus leva agora ao quê? Ao fanatismo. Mas focar em ambos, a palavra de Deus e o Espírito de Deus, propiciará um crescimento à semelhança de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Portanto, em primeiro lugar, a ausência do Espírito Santo impossibilita a valorização das profecias. Em segundo lugar, a ausência do Espírito Santo vai fazer com que você rejeite a autoridade da Bíblia como palavra de Deus.
Mas em terceiro e penúltimo lugar, a falta do Espírito Santo impossibilita uma vida, sabe do quê? De obediência à lei de Deus. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Vejamos aí, Gálatas, capítulo 5, versos 16 ao 17. Diz assim o texto: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que a igreja diz ao ouvir essa promessa? Isso, saiu muito fraco isso, hein? Amigos, deixa eu dizer algo para você. Todas as promessas que Deus faz na sua palavra, todas elas, já vêm dotadas com o poder do Espírito Santo para que elas se cumpram na nossa vida. E quando Deus diz aí no texto que nós acabamos de ler, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, a igreja responde dizendo o quê? Amém. Porque você está autorizando Deus a cumprir essa promessa na sua vida. É a Bíblia quem me diz que aquele que vive no Espírito, que aquele que depende do Espírito de Deus, ele terá nojo das obras da carne. Ele não terá prazer no pecado, terá nojo do pecado, aversão ao pecado. Não pense você que quem diz isso para você aqui agora é alguém que nasceu num lar adventista perfeito, brilhante e invejável. Não. O irmão Jefferson, para quem não conhece a minha história de conversão, eu em minha adolescência, alguns que já ouviram talvez eu dizer em alguns sermões aí na internet, eu era viciado em funk. Gostava demais de funk, eu dançava funk inclusive. Alguns talvez vão se lembrar da época da Eguinha Pocotó e do bonde do Tigrão, lembram disso? Misericórdia, né, irmãos? Tem coisa que a gente se envergonha do nosso passado, não é? Como diz Paulo. Mas aquilo em que um dia eu tinha prazer, e eu era uma árvore de Natal ambulante, porque eu tinha brincos na orelha, eu usava colares, anéis, pulseiras, pintava o meu cabelo, gostava de andar, aqui, lá no Paraná a gente chama de maloqueiro, não sei como vocês chamam aqui na região de vocês. Eu gostava de andar com as calças grandes, lá embaixo mesmo, era assim que eu gostava. Tinha um ídolo também que era o Eminem. E tudo aquilo em que um dia eu tinha prazer, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, o Espírito Santo, ele te coloca nojo pelas obras da carne e prazer em fazer a vontade de Deus. A ponto de se um dia, você, por exemplo, teve prazer em ser infiel ao seu pai e à sua mãe, desonrar o seu pai e a sua mãe, em ser infiel ao seu cônjuge, o Espírito Santo, ele muda tanto o teu coração, a ponto de hoje você poder olhar para o céu e dizer: Deus, muito obrigado, porque hoje eu tenho prazer em ser fiel à minha esposa. Eu tenho prazer na tua lei, Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Mas sabe qual que é o problema de muitos hoje, na geração que vivemos? Existem algumas coisas que o diabo está usando, por exemplo, para anular a obra do Espírito Santo, principalmente na vida de jovens. Vejam o que Ellen White diz aí, por que muitos jovens hoje têm dificuldades em obedecer e ter prazer em fazer a vontade de Deus. Ellen White diz aí, ela afirma: muitos, porém, têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas. Por que, Ellen White? Em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para o quê? Anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. Vejam, eu não tenho especialização aqui, longe disso, em neurociência, em psicologia. O Dr. César está aqui, creio que seja o mais capacitado para falar sobre isso entre nós. Mas Ellen White, que não era psicóloga, que não era psiquiatra, que não era neurocientista, mas era mensageira de Deus, diz que os divertimentos estão sendo usados como ferramentas do diabo para fazer o quê? Anular a operação do Espírito Santo na vida dos jovens. E quando ela escreveu isso, os divertimentos, na época dela, a gente daria risada hoje. Porque sabe o que era divertimento na época de Ellen White? Corrida de cavalo, jogar baralho e xadrez, assistir um teatro, isso era divertimento.
Você já pensou se Ellen White escrevesse para jovens hoje que atravessam noites, e eu digo no plural, noites, assistindo séries do tipo Game of Thrones, cheia de erotização, cheia de violência, cheio de tudo aquilo que a Bíblia condena. E aí eu te pergunto, como você vai ter prazer na palavra do Senhor se a obra do Espírito Santo está sendo anulada na sua vida? Divertimentos. O diabo está usando isso. Um outro detalhe que ela menciona, e eu fiquei bem impressionado quando li esse texto, veja como o diabo é astuto ao trabalhar, veja por que muitos de nós não temos poder para obedecer ao Senhor. Um Salvador que habita no íntimo é revelado pelas palavras. No entanto, o Espírito Santo não permanece no coração daquele que é impertinente quando outros não concordam com seus planos e ideias. E como isso acontece em nosso meio? Eu tenho uma nova luz, eu descobri algo que Deus me mostrou, mas aí a igreja não concorda, ou a maioria ainda não vê exatamente como você, e a pessoa ela é obstinada, ela quer que aquilo vá adiante. Olha o que Ellen White continua dizendo: dos lábios de um homem assim, provém comentários mordazes, que fazem o quê? Afastam o espírito e desenvolvem atributos que são satânicos, em vez de divinos. Vejam como o diabo é astuto. Para irmos para o último tópico, o primeiro deles, a falta do Espírito Santo causa um desprezo pelas profecias. Segundo, a falta do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas desprezem a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Terceiro, a falta do Espírito Santo fará com que falte poder para você obedecer a Deus. Você vai ter prazer nas obras da carne e não naquilo que agrada o Senhor. Mas em quarto lugar, para a gente finalizar, a falta do Espírito Santo impossibilita uma vida de santidade. Vejam o que diz Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, abra aí comigo, capítulo 4, versos 7 ao 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 7 ao 8. Pois Deus não nos chamou para o quê? Quem abriu aí? Pois Deus não nos chamou para o quê? Impureza. A palavra impureza que o apóstolo Paulo escreveu ali no texto, olha aqui para mim agora, se aplica de maneira especial a todo tipo de pecado que envolva imoralidade sexual, adultério, fornicação, prática homossexual, masturbação, pornografia de maneira especial. Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas irmão Jefferson, eu vivo em uma geração que diz que, por exemplo, fazer sexo antes de casar não é pecado. Eu vivo em uma geração cuja ciência, ao menos o cientificismo, incentiva as pessoas a praticarem até a masturbação, dizendo que é bom. Eu vivo em uma geração que tem popularizado a pornografia e que diz que a prática homossexual não tem problema nenhum. Tudo bem. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza. E ele continua ainda o texto dizendo, veja, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Santificação. Sabe o que eu li? Não faz muito tempo. Eu li o seguinte: todas as vezes que o diabo levanta uma heresia, Deus levanta santos no meio da igreja. E ouça o que eu vou dizer para você. Sabe o que Deus precisa para transtornar esse país? Sabe o que Deus precisa? Só de um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo do Senhor. É tudo o que Deus precisa. Lá na Escócia, por exemplo, na época da Reforma Protestante, um homem chamado John Knox foi o suficiente para sacudir aquele país, a ponto da rainha da Inglaterra, enquanto a Escócia estava em guerra com os ingleses, a rainha da Inglaterra disse o seguinte: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que os canhões da rainha da Escócia. Tudo o que Deus precisa é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo do Senhor.
Deus não precisa de uma igreja lotada. Deus não precisa de milhões. Deus precisa de um homem ou uma mulher para abalar essa cidade, para sacudir esse país e, por que não, para iluminar o mundo inteiro com a glória do Deus Todo-Poderoso. É tudo o que Ele precisa. O texto continua dizendo: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação, porque quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então saiba que quando você escolhe viver uma vida de imoralidade, seja em quaisquer desses pecados que eu comentei, você não está rejeitando o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você não está rejeitando o Ellen White, você não está rejeitando a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De acordo com esse texto, você está rejeitando a Deus, que também nos deu o quê? O Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, é impossível nós termos prazer numa vida santa. Impossível. Porque santidade está em harmonia com o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Eu preciso finalizar, e nós vamos finalizar com o seguinte: eu não posso terminar sem dar a você um caminho. O que caminho eu devo seguir então, irmão Jefferson, para não permitir que haja neutralização do Espírito Santo em minha vida? É lógico que ao longo dos dias que estaremos aqui nós vamos nos aprofundar, mas eu hoje já quero dar a você uma diretriz. Como evitar essa experiência de anular o Espírito Santo? Ouça o que Paulo diz em Efésios 5, versículo 8. Esse é o último texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 8. Meu tempo já se esgotou, né? Já foi, né? Efésios capítulo 5, verso 18, perdão. Verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do quê? E a igreja diz o quê? Amém. Isso é uma promessa de Deus. É um mandamento e uma promessa ao mesmo tempo. Paulo não está aqui dando um conselho. Paulo não está dando uma dica. Paulo não está fazendo uma recomendação. Isso é um mandamento de Paulo. Paulo olha para todos os congressistas hoje aqui no DYC e diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E quando você vai para o grego original, isso não é, para quem veio aqui esperando que você vai sentir o Espírito Santo, você vai chorar com uma evidência do Espírito Santo da sua vida. Não espere experiências sensoriais. Porque no próprio grego, a intenção de Paulo, quando ele escreve enchei-vos do Espírito Santo, é como se ele estivesse escrevendo assim: continuem enchendo a vida de vocês com o Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo não é uma experiência pontual, é uma experiência contínua. Contínua. E na Bíblia isso se repete em muitos homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que, por exemplo, quando os 7 diáconos foram escolhidos, haviam 3 características deles, e uma delas era: nós queremos homens cheios do quê? Do Espírito Santo. Exatamente. Quando a gente tem resposta de criança nas igrejas, pode saber que o Espírito do Senhor está agindo aqui. Pode ter certeza. Porque se criança entende, adulto entende também. Enchei-vos do Espírito Santo. E eu li uma frase de um homem que inclusive influenciou muito a igreja adventista nos métodos de fazer apelo, que é Charles Finney. Ellen White inclusive fala sobre ele no livro Grande Conflito, e Charles Finney disse o seguinte: os cristãos são tão culpados de não serem cheios do Espírito, como os pecadores o são, por não se arrependerem. Na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados do que os pecadores. E eu digo para você que talvez o maior pecado hoje nosso como cristãos é não sermos cheios do Espírito Santo. E eu encerro com uma história para você. Eu li uma citação certa vez no livro Educação de Ellen White, que me deixou muito assim incomodado. Porque ela disse o seguinte, abro aspas: o importante elemento no poder educativo é o entusiasmo.
E eu quero dizer para você, como pregador, o entusiasmo pode ser fabricado. Se você estudar métodos de PNL, se você estuda técnicas de oratória, o entusiasmo pode ser algo artificial. Eu posso fazer com que vocês saiam daqui entusiasmados, e eu, inclusive, posso pregar de maneira entusiasmada, mas artificialmente falando. E quando eu li essa citação de Ellen White, aquilo me deixou um pouco incomodado. Como assim? Como que um dos elementos fundamentais do método educativo é o entusiasmo? Qual seria a diferença de um entusiasmo cristão para um entusiasmo fabricado de maneira artificial? E aí o texto continuava. E ela contava uma história de um arcebispo da igreja da Cantuária, a igreja anglicana da Inglaterra, que estava assistindo a uma peça teatral. E o público todo efusivo, aplaudindo a peça quando chegou ao seu fim. E este arcebispo pede 1 minuto para o ator e pergunta a ele: olha, o negócio é o seguinte, o que acontece que as pessoas assistindo a uma peça teatral respondem de maneira tão efusiva, e quando nós pregamos verdades bíblicas, parece que as pessoas atendem a isso de maneira tão indiferente? E eu quero ler para você a resposta exata que esse homem deu ao arcebispo da Cantuária. Abro aspas. Com a devida submissão a Vossa Excelência, permita-me dizer que a razão é clara, está no poder do entusiasmo. Nós, no palco, falamos de coisas imaginárias como se fossem reais, e vocês, no púlpito, falam de coisas reais como se fossem imaginárias. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra entusiasmo. E eu descobri que no grego a palavra entusiasmo é enteos. En significa dentro. E teos, ou tel, significa o quê? Deus. Sabe o que significa entusiasmo? É Deus dentro de você. É você ser cheio do Espírito Santo. Quando Ellen White diz que um grande poder no método educativo de pregar e ensinar é o entusiasmo, o que ela quer dizer é, em nome de Jesus, igreja, Deus precisa de crentes que sejam cheios do Espírito Santo, cheio de Deus na sua vida. Nós teremos agora uma mensagem musical. Nós faremos muitas decisões aqui ao longo deste congresso. E a primeira que eu preciso que você dê um passo de fé nessa noite é que, em nome de Jesus, você escolha aqui nesse lugar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você veio para aqui buscando isso em sua vida, enquanto o dueto canta e louva o nome do Senhor, eu preciso que você fique em pé. E de verdade, eu não gostaria que você se levantasse apenas por vergonha, porque alguns vão se levantar. Decisões são sérias. Se levante apenas se a sua decisão nessa noite for realmente depositar a sua vida nas mãos de Deus, para que, ao contrário de tudo que a gente viu, que ao ser cheio do Espírito Santo, você, em primeiro lugar, ame a palavra do Senhor, ame as profecias, ame obedecer a Deus, e em nome de Jesus, viva uma vida santa para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se o seu desejo é ser cheio do Espírito, enquanto elas cantam, fiquem de pé e digam ao Senhor: eu quero nessa noite ser preenchido pelo Espírito Santo. Hoje entre nós aqui, cuja vida está sem paz, que perderam seu fervor no coração. Eles apenas estão vivos, mas com vazio em seu ser. Se você assim está, ó meu irmão, te apresento o homem Cristo Jesus, somente Ele, e Ele só quebra o
Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, eu me recordo de uma citação onde Ellen White diz que a maior eloquência na oração é quando nós apresentamos ao Senhor a nossa necessidade. Por isso, nessa noite, nós entendemos que se há uma grande necessidade em nossa vida, Deus, é a de que sejamos, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. Nós já estamos há anos nesse mundo, Pai. Há décadas, proclamando e esperando aquele poderoso derramamento do Espírito Santo que chamamos de chuva serôdia. O tempo passa e nós estamos aqui. Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor individualmente, permitindo que nós, de maneira pessoal, abramos o coração ao Senhor durante mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, permitindo que o Teu Espírito Santo seja entronizado em nossa vida. Nós viveremos muitas experiências aqui, Pai, mas que acima de tudo e de todas elas, mais uma vez eu lhe peço, em nome de Jesus, enche a nossa vida de entusiasmo, não entusiasmo fabricado por seres humanos, mas aquele entusiasmo que nós acabamos de ver, enche a nossa vida da presença do Deus Todo-Poderoso, de maneira especial, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Querido Pai, que através dessa experiência, que o Senhor nos dê amor pelas profecias, amor por Tua palavra, zelo pela obediência à Tua santa lei e também prazer em vivermos uma vida santa para a honra e glória do Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus.